aceitei este convite e é também com muito gosto que aqui estou, numa tarde de calor, como disse, para apresentar alguns resultados de uma intervenção que foi feita já no século XXI, aqui mesmo ao pé, no antigo convento de Jesus, sede da Ordem Terceira de São Francisco, e atualmente ocupado pela Academia das Ciências de Lisboa. Esta intervenção resultou de uma descoberta fortuita, como são muitas vezes as descobertas em arqueologia. Como muito bem disse o professor José Eduardo Franco, não tem a época previamente definida para se exercerem esta atividade. Neste caso concreto, a descoberta fortuita foi a de uma ocorrência que não estava prevista, de restos humanos que foram encontrados no claustro do edifício, já iremos vê-lo, a quando da substituição do chão de cimento que forrava uma parte desse claustro. Ao contrário de uma outra área do claustro em que ainda tinha as lajes originais relativas a sepulturas que ainda estão no terreno, conservadas, aquela zona estava forrada de uma camada de cimento que estava então a ser removida, isto no início do século XXI, 2004, para ser objeto de uma melhoria, de fazer-se um piso de lajes semelhante àquele que tinha sido conservado nas outras duas alas do claustro, do antigo convento. Portanto, foi na sequência desse trabalho de pedreiro, digamos assim, de remoção de uma camada de cimento para ser substituída por um lajeado moderno, mas copiando o antigo, que se procederam, de facto, às primeiras recolhas de restos humanos, tendo sido, desde logo, identificados como tal. Foi solicitado por um académico, que ainda é o diretor do Museu da Academia das Ciências, a minha intervenção, que se desenvolveu ao longo de 6 meses. Dessa intervenção resultaram já várias publicações. Eu destaco aqui, talvez, aquela que possa ter mais interesse, um pequeno livro, editado em 2017 já, e que tem a curiosidade de reproduzir na capa um desses momentos do incêndio que deflagrou depois do terremoto. Vê-se claramente aqui, portanto, o fogo puxado pelo vento e empurrado pelo próprio vento. Vê-se muito bem. Isto é um ex-voto que está conservado no Museu de Lisboa, e vê-se aqui, de facto, uma pessoa a tentar salvar das ruínas uma sua filha. Portanto, aqui uma cena concreta que ocorreu naquela altura e que, tendo essa filha sobrevivido ao desastre, foi aqui o abatimento deste edifício, fez-se então um agradecimento à Nossa Senhora da Estrela. Ainda não existia nesta época a Basílica da Estrela, mas já existia a devoção à Nossa Senhora da Estrela. E, portanto, isto é um ex-voto que foi dedicado pelo pai em agradecimento à salvação da filha, a Nossa Senhora da Estrela. É um exemplo concreto. Isto hoje podia ser uma fotografia. Na altura, evidentemente, não havia fotografias, utilizou-se este sistema de registro. Como disse inicialmente, a área escavada foi esta que está aqui assinalada, a Grisé, portanto correspondente a uma boa parte da ala sul do antigo claustro, e como disse também, tanto na ala poente, do lado esquerdo, como na ala nascente, na ala norte, conservaram-se as estruturas das sepulturas conventuais. Como é que a gente passa? É aqui com... Talvez aqui
então a gente pode usar aqui. Pronto. Aqui temos a vista dessa ala sul do claustro, que foi depois musealizada. As escavações permitiram a identificação de uma série de sepulturas conventuais que se considerou depois terem interesse em ficarem à vista. Portanto, houve aqui, nesta altura, estava-se nessa fase de construção da obra de recuperação desse espaço escavado, para qualquer visitante poder ver diretamente o resultado da escavação. Aqui, mais uma vista dessa obra, que foi feita logo a seguir à escavação. Portanto, é um exemplo interessante de musealização in situ de uma intervenção arqueológica. Aqui vê-se o início da intervenção arqueológica, já com aquela camada de cimento removida. E o que é que nós vemos? Vemos aqui uma série de alinhamentos de blocos que, do meu ponto de vista, tinham uma função de reutilização deste espaço no final do século XIX. Aqui funcionou a Faculdade de Letras de Lisboa, antes de ir para o sítio onde hoje está, nesta mesma aula. E a sala que estava aqui era chamada do carro elétrico. Chamavam, ainda não falei com pessoas que tiraram aqui o curso, que chamavam o carro elétrico, porque era uma sala muito comprida, entrando-se lateralmente pelos arcos existentes entre as colunas do claustro, tal como os antigos carros elétricos. Portanto, era o carro elétrico. Ora, essa sala tinha um sobrado de madeira. Esse sobrado de madeira apoiava-se em barrotes. Portanto, era uma espécie de, hoje em dia podia-se chamar a isso o soalho flutuante, não é? Portanto, esse soalho de madeira apoiava-se em barrotes. E esses barrotes, para terem alguma segurança, apoiavam-se precisamente nestes alinhamentos de blocos de pedra subjacentes. Portanto, é uma reutilização de um espaço já no final do século XIX. Aqui vemos, portanto, uma fase mais avançada da escavação, onde se vêem esses alinhamentos de blocos de pedra sobrepostos a uma estrutura pré-existente, que são precisamente os compartimentos utilizados para a deposição dos mortos. Portanto, os mortos eram colocados nestes compartimentos definidos por paredes de alvenaria rebocada e eram postos uns por cima dos outros. Isto era um verdadeiro ossuário, mas de grandes dimensões. Portanto, temos aqui apenas o exemplo concreto da área que foi escavada, mas se nós continuássemos a escavar à volta do claustro, iríamos encontrar exatamente a mesma coisa. Mais um exemplo da situação. Aqui uma vista instantânea, digamos assim, dos trabalhos de escavação. Os operários estavam adjudicados para fazer a obra através de uma empresa que eles mesmos pertenciam, foram depois desviados para fazer uma escavação, o que significa que normalmente são pessoas polivalentes e até gostariam certamente mais de dedicar mais do seu tempo a este tipo de trabalhos do que propriamente a amassar cimento e a colocar pedras em obra. A maioria deles são brasileiros e fizeram aqui um excelente trabalho, portanto também devem ser mencionados, porque sem estas colaborações a escavação evidentemente não seria possível. O que nós viemos a encontrar pode ser de certo modo sintetizado aqui nesta imagem, um nível mais profundo em que haviam deposições de corpos completos e muitas vezes lado a lado. Reparem que está aqui a aparecer um crânio ao lado de um outro que entretanto desapareceu, e vê-se muito bem a forma como estas deposições foram feitas, em decúbito dorsal e muitos deles com os braços cruzados, numa posição tipicamente franciscana, com os braços cruzados sobre o peito.
o que não é de estranhar, porque estávamos precisamente num convento da Ordem Terceira de São Francisco. Mais importante do que essa situação é verificar, por cima destas deposições normais de corpos em decúbito dorsal, como disse, havia uma acumulação de entulhos riquíssimos em ossos humanos, dispostos na maior das desordens. E foi isto que nos levantou dúvidas. Porque é que existiam estes depósitos assentes sobre os restos humanos de enterramentos normais? É essa a questão que nos foi colocada e para a qual nós tivemos que encontrar explicação. Esse depósito superior, digamos assim, que tapava o nível onde os corpos foram depositados completos, muitas vezes tinha este aspecto. Uma coleção de crânios, como veem, colocados ao lado uns dos outros, sem haver o resto dos corpos associados aos crânios. Portanto, houve aqui claramente uma seleção, neste caso, de crânios. Mas também, noutros casos, se podia verificar uma seleção de ossos longos, colocados, ou arrumados, melhor dizendo, lado a lado, no meio desta confusão total de restos humanos, entre os quais nós podemos ver aqui uma vértebra, podemos ver aqui ossos longos, ali um fragmento de um rádio. Portanto, era esta a situação que nós teríamos que investigar e perceber. Situações ainda mais difíceis de perceber. Não, isto é quase uma coisa mórbida, mas enfim, muitas vezes os arqueólogos têm que lidar com situações destas. Temos aqui o resto de um corpo, como veem com o crânio, aqui as costelas e a coluna vertebral, por aqui abaixo, que foi claramente depositado de bruços, ao contrário. E não está lá o corpo todo, está só no resto, uma parte do corpo. O qual, por sua vez, foi depositado por cima de outros corpos colocados em posição normal, como estes que estão aqui a ver, em decúbito dorsal. Portanto, há aqui uma intencionalidade destas deposições bruscas, rápidas, feitas num curto intervalo de tempo, que era preciso perceber, e ainda para mais sendo aqui apenas representados por restos incompletos dos corpos originais. Procedeu-se, de facto, a uma investigação que envolveu toda a evidência que lá está descoberto, a começar pelos corpos, como veem, mais um exemplar aqui com os braços cruzados sobre o peito, como aquele outro já viram, com o registro fotográfico, o registro gráfico aqui e a localização de cada um destas células, chamemos assim, células, como disse, e como daqui se vê muito bem, delimitadas por muros rebocados ao longo de toda a área escavada. Portanto, este setor corresponde aqui a este quadradinho que está aqui definido na planta que foi feita. E agora vão ver uma sequência dos outros setores que foram escavados, vejam o aproveitamento do espaço, corpos colocados uns por cima dos outros e muitas vezes lado a lado. Este foi o exemplo que já viram ainda há pouco. Mais, aqui, verificando-se a sobreposição, como veem, é muito frequente esta posição dos braços cruzados sobre o peito. Quase todos eles têm esta realidade evidenciada, o que tem a ver, como digo, com o ambiente em que estavam depositados, que deviam ser frades, franciscanos. Sem prejuízo, não podemos também excluir essa hipótese de alguns dos fregueses daquela área terem também sido ali depositados, como era, aliás, tradição, de serem sempre sepultados em Campo Santo. Na altura, o Campo Santo era este, eram os claustros, eram os chãos das igrejas, e, portanto, aqui é admissível essa hipótese. Vale-nos também aqui o registro gráfico, é muito interessante, é um dos casos em que a evidência arqueológica pode ser confrontada com a documentação escrita, com o registro histórico. E aqui temos o registro do padre
que era o padre cura da freguesia, tem aqui o nome dele, António Carlos de Oliveira, que faz aqui o início do levantamento das pessoas que faleceram no primeiro dia do mês de novembro de 1755, é o que está aqui escrito, e depois com o inventário das pessoas que faleceram nesse dia, muitas vezes indicado pelo próprio padre que os restos não foram recuperados porque ficaram sob os escombros do terremoto. Portanto, foram pessoas que de facto morreram, isto é um registro concreto, de pessoas que morreram, cujos nomes são conhecidos e cujos corpos não foram então recuperados. Vejam aqui a vista da outra ala do claustro, neste caso da ala poente, ainda com as lajes numeradas. Portanto, se nós tivéssemos a ideia agora de escavar esta zona, iríamos encontrar exatamente a mesma coisa que encontramos anteriormente com as posições normais dos corpos em decúbito dorsal. Neste caso, não foi uma área utilizada para a deposição daquelas amálgamas de ossos envolvidos em terra e em materiais arqueológicos que nós viemos também a recuperar. Continuava, portanto, aqui por esclarecer a situação destes restos, que aliás são de uma população muito heterogénea. Encontramos, por exemplo, este crânio que é de uma negra. Havia muitos negros em Lisboa nessa altura. Aliás, o próprio registro do padre refere muitas vezes a palavra negro ou preto. Aparece muitas vezes nos registros. E, portanto, era uma zona, pelo menos esta zona aqui das Mercês, do bairro Alto, era uma zona com muitos indivíduos de origem africana que serviam normalmente como escravos ou como criados das casas novas. Portanto, é um exemplo concreto. Há aqui um outro que é também muito interessante, também um crânio do Droid, que evidencia aqui marcas da sífilis. Portanto, estas marcas que estão aqui com falta de matéria óssea têm a ver com essa doença, que era uma doença endémica, quase que se podia dizer, em muitas classes sociais. A situação começou a ser clarificada quando se olhou com mais atenção para os crânios, que são naturalmente aqueles que conservam mais evidências, mais marcas. Este crânio parece, na verdade, aquilo que de facto é. Um crânio que sofreu os efeitos do calor, um crânio que foi sujeito a altas temperaturas. E vejam como ele está todo estalado. E até com marcas de alteração da cor, marcas de calor que tiveram como resultado o escurecimento dos ossos do crânio. Portanto, começámos a perceber que aqueles depósitos que estavam ali espalhados sobre os restos dos frades e dos possíveis fregueses daquela área da cidade de Lisboa foram ali depositados rapidamente e deveriam ter a ver com o terremoto. Como viram logo na primeira figura, o principal efeito destrutivo não foi propriamente o sismo, foi o incêndio que se sucedeu. E, portanto, isto são evidências, neste caso, as primeiras de vítimas do terremoto que provavelmente teriam morrido ou derrocada, como aquela rapariguinha que viram, infelizmente essa morreu, e depois de mortos, os próprios corpos foram atuados pelo calor resultante das altíssimas temperaturas provocadas e geradas pelos incêndios generalizados nesta cidade, e em particular aqui naquela zona. Mas noutras também. Prova disso foi que, entre os restos que recolhemos das terras que envolviam estes crânios e os ossos que também tiveram a oportunidade de ver, dispostos na maior das desordens, como verificaram, apareciam imensos fragmentos de carvão, que resultaram, naturalmente, dos incêndios das casas, dos travejamentos, dos sobrados, que arderam e, portanto, ficaram neste estado. Casos especiais é o deste
crânio de juvenil, uma criança, ainda com menos de 10 anos, que tinha aqui espetado no frontal uma pedra. Esta pedra, portanto, claramente resultou de uma queda de uma fachada, de uma frontaria, de uma casa, e acabou por vitimar, bastava este impacto para provocar a morte da pessoa, acabou por vitimar esta criança. Portanto, mais uma prova que se juntou àquelas que nós íamos recolhendo. Nós sabemos que a seguir ao incêndio e a cidade ficou parte destruída, houve saques, houve necessidade de recorrer ao Exército, que veio para Lisboa rapidamente, em força, e houve inclusivamente até a punição de criminosos que eram objeto de um julgamento sumário. Esta gravura, talvez de uma forma um pouco dramática, evidencia isso mesmo, pessoas que estão aqui enforcadas no meio do caos da cidade pós-terremoto. Isto não é uma mera construção teórica, mas resultou de facto de situações concretas. Nós viemos a encontrar balas de chumbo disparadas por pistolas ou por mosquetes com marcas de impacto, várias. Estou aqui a ver, estas facetas resultam de marcas de impacto, que têm uma correlação em alguns restos humanos. Vejam aqui esta cavidade provocada por um impacto num crânio que depois foi sujeito às tais ações de calor intenso. Vejam aqui um outro crânio, este com uma putilada muito evidente, putilada exercida de cima para baixo e na obliquidade, portanto, da superfície que era o frontal, provocando o lascamento aqui do frontal, claro, provocando também a morte evidente do indivíduo. Portanto, houve situações de violência associadas ao pós-terremoto, que estão aqui documentadas, claramente, e que justificam as medidas que foram tomadas pelo Ministro Pombal, relativamente, portanto, à ordem que teve que se impor rapidamente na cidade. Mas também há marcas do cotidiano, não pós-terremoto, mas pré-terremoto, porque, como disse, aqueles restos humanos estavam associados a materiais do cotidiano usados pelas populações que viviam na cidade de Lisboa nessa mesma época. Este é uma fotografia de um azulejo que está ali, naquela parede, deste lado, de duas pessoas a fumarem cachimbos. Estes cachimbos são de produção normalmente holandesa ou inglesa, em caolino. São cachimbos bonitos, aliás, muito compridos, alguns até curvos, com uma pequena fornalha. Tudo isto está muito estudado, nós podemos, com um cachimbo, dizer quais o ano em que ele foi feito. Porque há estudos sobre isso, os cachimbos têm marcas da fábrica, portanto nós podemos quase dizer em que ano e também qual a origem, que era fundamentalmente ou holandesa ou inglesa. No nosso caso, encontramos vários cachimbos nessas condições. Reparem, isto são apenas as artes dos cachimbos, aqui com uma marca. Isto foi possível, este tem uma flor de lis. Este aqui é muito característico, é o que nós fazemos, quando não temos dinheiro para comprar o original, fazemos uma cópia. Neste caso, é uma cópia feita em barro, aqui em Lisboa. Não havia caolino, mas fazia-se barro. Aliás, devo dizer que estes cachimbos não eram peças particularmente caras, porque eles eram importados em contentores, digamos assim, na época. Mas, apesar de tudo, eram cachimbos que tinham uma vida útil relativamente curta. Portanto, quem não tinha tantas posses para ter constantemente a possibilidade de substituir um cachimbo pelo outro, utilizava a prata da casa, digamos assim, para falar rápido. Portanto, é um exemplo de uma prática do cotidiano. O fumar era uma situação muito generalizada naquela época, na primeira metade do século XVIII. Estamos a falar aqui de materiais encontrados nos entulhos, naquele nível que viemos já aqui a referir anteriormente, de depósitos em que os ossos estavam misturados com terra,
essa terra continha estes materiais. E começamos a perceber porque é que estes materiais estão lá. Encontramos botões, numa fábrica de botões que se poderia situar ali relativamente perto, ou não, porque começamos a perceber que aquela quantidade de indivíduos que ascendiam a largas centenas de pessoas não eram pessoas que viviam só ali, eram pessoas que viviam noutras áreas da cidade. E, portanto, isto levou-nos a começar a construir aqui uma hipótese, que era a de estes restos terem sido recolhidos nos meses que se seguiram ao terremoto, no meio dos escombros, fazendo escavações nos entulhos, retirando os restos humanos que não sabia de quem eram, entretanto tinham sido objeto, portanto, de uma putrefação, as partes moles desapareceram, ficaram talvez apenas os ligamentos. Isso explica porque é que aquele bocado de corpo se conservou inteiro, tinha os ligamentos ainda ressequidos, que permitiam o seu transporte, mas eram fardos secos, já tinham sido pessoas, e provavelmente vinham de vários sítios da cidade. Então, houve aqui de facto um período de recolha pós-terremoto desses restos humanos que eram transportados em carroças, dentro de cestos, possivelmente, e que eram despejados em determinados sítios considerados adequados, que eram naturalmente espaços sanos, como as áreas conventuais, não apenas este convento, mas outros. Não podemos excluir a possibilidade de, noutros conventos, ter sido feita esta mesma prática. Aqui temos a localização do convento, da Ordem Terceira, no bem conhecido painel de azulejos do Museu de Lisboa, que permite perceber que ainda nesta altura se tratava de um espaço semi-rural, ainda com uma larguíssima cerca em toda a sua volta, que vinha, é ocupada hoje em dia pelo museu, pelo liceu, pela escola secundária, agora chamada Passos Manuel. Portanto, toda a área da escola secundária Passos Manuel, do antigo liceu Passos Manuel, foi construído na cerca do convento de Jesus. E reparem que, portanto, é isto que explica porque é que nós encontramos ali, por exemplo, restos de uma cobra que tinha cerca de 2 metros de comprimento. Porque eram espaços onde esses animais viviam naturalmente, e outros restos Mas, para além disso, encontramos restos de materiais de construção, neste caso azulejos de revestimento, azulejos da primeira metade do século XVIII, ou ainda do final do século XVII, não é o caso aqui deste fragmento, de mistura com azulejos neohispano-árabes do século XIX, deviam ter a ver com a reutilização daquele espaço quando ali se instalou o curso superior de letras, no tempo de Dom Pedro V, que depois deu origem, em 1911, à Faculdade de Letras de Lisboa. Existia ali o curso superior de letras desde o tempo de Dom Pedro V, para criar, de certo modo, um sucedâneo ao monopólio que era a Universidade de Coimbra. Isso nós sabemos. Portanto, nós encontramos naqueles entulhos ainda também alguns restos do século XIX que têm a ver sempre com a reutilização recorrente dos mesmos espaços. Pratos de faiança portuguesa muito típicos, com motivos também muito conhecidos. Estes são os aranhões, chamados assim, porque são cópias de modelos chineses que eram aqui feitos na segunda metade do século XVII. As pérolas, o motivo em pérolas, que são já final do século XVII, inícios do século XVIII, portanto, tudo produções das pessoas que viviam na cidade, que tinham estes pratos na sua cozinha, na sua sala de refeições, que os utilizavam cotidianamente e que também eles foram destruídos pelo terremoto. Portanto, isto começa a fazer sentido, nós construirmos aquela hipótese de os restos humanos que eram retirados das ruínas serem inopinadamente misturados, porque eram tirados à pasada, não é? Para os cestos, que depois eram transportados em carros de bois, até ao destino final, neste caso foi o convento de Jesus. Faz sentido que nessas pasadas de terra, misturado com restos humanos, neste caso ossos, já desconectados entre si, na maioria dos casos, fossem de mistura e acidentalmente restos
de artefactos que na altura estavam em utilização, na altura exata em que se deu o desastre. No dia 1 de novembro, estes materiais estavam a ser utilizados pelos respectivos habitantes. Morreram, e o que aconteceu aos materiais que os acompanhavam estão aqui bem evidente. O que é que lhes aconteceu? Transformaram-se em fragmentos, foram depois misturados com as terras e foram finalmente depositados no local onde, já no século XXI, foram encontrados. Prova de que o espaço continua a ser utilizado. Temos aqui materiais de laboratório que podem ter a ver com a aula mainense. A aula mainense era um laboratório de física e de química, e da ciência ainda tem lá os instrumentos do padre José Maine, que fundou ali uma aula Maine. Essa aula, também como alternativa aos estudos científicos, que era um monopólio da Universidade de Coimbra. Aqui em Lisboa não foi possível criar uma segunda universidade, mas criaram-se, houve tentativas de criação ainda no século XVIII destes cursos de caráter prático, de formação científica, ligados, portanto, à química, à física, e esses instrumentos ainda hoje se podem ali observar, já numa altura em que aquele espaço tinha sido em parte recuperado depois do terremoto, mas ainda Academia das Ciências. Toda esta atividade tem a ver com o padre José Maine no âmbito do funcionamento da Ordem Terceira de São Francisco. Objetos agora relacionados com os níveis mais baixos, aqueles que tinham a ver com as posições entre cúbito e dorsal que falei no início. Aqui veem, por exemplo, uma sola de uma sandália desgastada aqui na zona do 30. Estava nos esqueletos relacionados com o frade. Estes materiais estão expostos no Museu da Academia das Ciências, que podem ser lá vistos. Outros elementos relacionados com a religião. Esses frades eram, como sabem, sepultados pelo seu hábito e pelo seu rosário. Isto são peças de rosário, articulados, feitos em osso ou em marfim, torneados. Há exemplares destes completos. Nós ontem fizemos a reconstituição do exemplar deste, está lá no museu, completo, que eram tantas as peças, com a ajuda do porto da sede de Lisboa, fizemos esse trabalho. Mas, portanto, isto são materiais de caráter religioso associados à própria indumentária dos frades quando eram sepultados, com o seu hábito. Aqui tem mais um exemplo, uma cruz com alguns embutidos e um fragmento de rosário, ainda com corda conservada. As medalhas, estas medalhas já foram estudadas, não vou agora entrar em pormenor, estamos a chegar ao fim. E finalmente, o último diapositivo, uma quantidade enorme de alfinetes, que mostra que a maioria dos corpos não era colocada em caixões, porque nessa alternativa iríamos encontrar pregos e restos de madeira. Apareceram, mas muito poucos. O que aparecia em grande quantidade eram estes alfinetes, que tinham a ver com o amortalhamento dos corpos. Os corpos eram envolvidos em lençóis e eram fechados por alfinetes, que apareceram em grande quantidade, como aqui se vê. Portanto, para resumir aquilo que até agora disse, e não vou adiantar mais, encontramos, de facto, pela primeira vez em Lisboa, a evidência do vítimas do terremoto que deu o nome a esta conferência, as testemunhas do caos. Muito obrigado.